E aí, galera, seguindo aqui nossos videozinhos de hoje, vamos para polias e roldanas, tá? Que na verdade é só uma aplicação do conceito das forças, principalmente da força de tração, que é a força em um fio que não estica, né? Porque se o fio deformar, a gente fala de força elástica. E o que são polias e roldanas? Pelo menos aqui do jeito que nós vamos estudar nesse momento. Polias e roldanas são máquinas simples, tá? Professor, máquina, mas não tem motor, não sei o quê. Mas não precisa, jovem, ter motor, tá? Máquina são máquinas simples. Máquina que o conceito de qualquer coisa que o ser humano crie que ajude ele a realizar trabalho, tá? E quando eu falo trabalho aqui é alguma atividade, tá? Não é o conceito físico de trabalho que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente aí, quando a gente chegar na apostila 3. Então, isso são máquinas simples, polias e roldanas. Vocês já viram polias e roldanas, tá? Por exemplo, aqui, ó, temos um caminhão que carrega boi, cavalo, sei lá, porco. E você tem uma porta aqui, tá vendo? A portinha que sobe. Aqui você tem polias, isso na academia tem bastante, tá? Pra quem gosta de ir na academia, sei lá fazer o quê, mas... Aqui você tem uma polia, peraí que tá... Eu tô na camada errada aqui. Aqui você tem uma polia... Ai, meu Deus. Peraí. Pronto. Aqui você tem uma polia. Aqui você tem outra polia, outra polia, outra polia. E aqui embaixo você tem mais uma polia. Polia é aquele disquinho em que você passa um cabo em volta dele, tá? E aí você puxa a corda e esse cabo se move, tá? Assim, ó, o cabo acaba se movendo e aí você pode girar essa polia e ela pode estar presa de duas maneiras. E por isso que eu fiz duas cores. As polias que eu circulei de rosa, elas são fixas. Elas estão presas na estrutura. Essa polia aqui de baixo é uma polia móvel. Então, quando a porta é levantada, deixa eu fazer aqui uma portinha. Oh, meu Deus. Vou fazer uma portinha aqui. Então, temos aqui a nossa portinha, tá? Temos as polias que eu já fiz ali em cima, que são... Vou fazer um pouquinho pro lado aqui, tá? Deixa eu ver. Vou colocar aqui mesmo. Que são fixas. Elas teriam que estar na mesma altura, né? Então, vamos usar a tecnologia a meu favor. Pronto. Elas têm que estar na mesma altura. Aqui. E aqui no meio, embaixo, eu tenho uma polia móvel. E aí eu venho uma corda, né? Tem uma corda que passa ali, vocês conseguem ver a corda. Que vem dessa polia, prende nessa aqui de baixo, prende aqui, e aí essas cordas estão saindo aqui por cima. Tá? E aí o que acontece? Essas cordas continuam, né? O movimento delas, o comprimento delas, igual vocês podem ver aqui. Alguém vem aqui e puxa essa corda com uma força. A corda vai vindo, vai diminuindo de comprimento, né? Porque uma parte da corda está vindo na sua mão. Todas as polias fixas não se movem e essa aqui acaba se movendo e a porta sobe, tá? E aí você sozinho consegue levantar uma porta de madeira que, assim, não é muito lá leve, não, tá? Ao outro lado da corda aqui, normalmente ela está amarrada em algum lugar. Então, de um lado você puxa, do outro lado só está amarrado. E aí você tem uma polia móvel, outra fixa. Na academia, em cima daqueles pezinhos que você coloca aquele bastãozinho para marcar quando você quer levantar, quanto você quer levantar. Então, por exemplo, tem aqui aqueles pezinhos aqui, papapá. Tá bom. Aí tem lá uns buraquinhos. E aí você vem aqui, coloca um bastãozinho e fala, eu quero levantar essa quantidade. Coloca um ferrinho aqui. E em cima você tem uma polia móvel aqui em cima, porque tem uma cordinha que vem, passa por aqui, tá? Continua, essas cordinhas continuam para cima. E na hora que você puxa o equipamento, esse peso levanta, a polia se move, tá? Então, quando a gente está falando de polias móveis, polias fixas, a primeira coisa
importante aqui, que vai diferenciar o comportamento delas, é justamente como elas estão ligadas. Quando eu estou falando de polias móveis, vou começar pelas fixas, tá? Quando eu estou falando de polias fixas, eu estou falando de polias que estão, tá, que estão presas em lugares que não se movem, como o próprio nome diz, né? Tá? Então elas não alteram sua posição conforme o cabo, corda é puxado. Então, para que eu tenho uma polia dessa? A vantagem dessa polia é esta aqui, ó. Quando você está usando uma polia fixa, então, por exemplo, fazer o chãozinho, fazer o teto. Deixa eu ver. Tá. Fazer o teto aqui, fazer por trás da minha cabeça, não tem problema não. Fazer o teto. E aí eu vou prender uma polia no teto, porque ela é fixa, né? Então ela está presa numa posição aqui que ela não vai se mover. Aqui. Está presa. Eu vou passar uma corda por ela e vou prender uma caixa do outro lado. E do outro lado eu venho aqui e deixo esticado. Deixa eu pegar um para ser a caixinha. Pendura a caixinha aqui. E tem uma pessoa segurando essa corda aqui. Uma pessoa bem braçuda segurando essa corda. Isto é uma polia fixa, porque ela está presa no teto. O teto a gente espera que não se mova. A pessoa faz a força de um lado, tá? Aqui da corda. Essa força é transmitida para o outro lado. E a força que você faz de um lado é a mesma força que você faz do outro. Então você fala, professor, mas qual que é a vantagem então disso? Se é a mesma força? Porque você muda o sentido da força necessária. Aqui, para eu levantar a caixa, eu não preciso fazer uma força para cima. Eu faço uma força para baixo, para o lado, na diagonal. Isso pode parecer bobo, mas pode mudar a empunhadura, o jeito de você levantar um objeto. Quem já tentou levantar um saco de cimento, um saco de areia, não precisa ser muito grande não, tá? Principalmente saco de cimento, que ele vem embalado no papel. Se você pegar errado nele, ele abre para os lados e cai tudo. Tipo um saco de farinha gigante. Tá? É a mesma ideia. Então, se você mudar o jeito de segurar, por exemplo, levantar um carro. Levantar um carro, se várias pessoas forem segurar em volta do carro, você consegue levantar um carro. Não o senhor do trabalho, mas você consegue. A quantidade de massa que um carro tem, se você juntar umas 10, 12 pessoas, você consegue dar uma levantada. Você não consegue passear com o carro levantado, mas você consegue, tá? Levantar ele, movimentar o carro se precisar. Só que é ruim segurar, você está segurando em dobra ali, algumas superfícies que não são tão rígidas. Então, quando você está utilizando uma polia fixa, a vantagem dessa polia fixa é que você pode alterar o sentido da força. Então, você altera o sentido e direção da força para um sentido e direção que seja mais confortável para você levantar ali e realizar a atividade que você precisava realizar, tá? Agora, quando eu estou falando de polias móveis, a coisa muda um pouco. Porque quando eu estou falando de polias móveis, são aquelas polias que vão alterar sua posição no espaço conforme eu puxo, né, o cabo ou aquela corda. Então, alteram suas posições. Não, tá... Ai, peraí. Voltei. Alteram suas posições conforme o cabo, corda é puxado, tá? Deixa eu só dar uma puxada pro lado falando de puxar.
nesse texto aqui, para não bagunçar com a ideia, com as ideias aqui. Aqui um pouquinho pro lado, pronto. Para não confundir. Tá bom? As polias fixas, então, como eu estava dizendo antes, né? As polias fixas normalmente estão presas aonde? No teto, na parede, no solo, etc. As polias móveis, normalmente elas estão presas ou nos objetos que você está levantando, ou em outras polias. E aí, como que fica um sistema com polias móveis? Um sistema com polias móveis vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu desenhá-lo aqui. Deixa eu ver qual que é o limite aqui do espaço para desenhar. Aqui. Tá? E o teto. Teto. Aqui. Deixa eu só fazer um... Peraí. Para ficar claro que essa vantagem aqui é do de cima. Bom, vou colocar a polia fixa, uma no teto, tá? Normalmente a polia móvel ela aparece junto com outra polia, tá? Ela não aparece sozinha, não. E vou colocar uma polia móvel aqui. Tá? Então tem uma fixa e uma móvel. A corda tá vindo aqui da fixa. Deixa eu fazer na mão mesmo, acho que foi melhor. A corda tá vindo aqui da polia fixa, passando pela polia móvel e prendendo aqui no teto. E do outro lado, aqui sai o cabo para a pessoa, meu Deus, sai o cabo para a pessoa segurar o sistema aqui. A polia fixa está fixa aqui no teto. E na móvel eu tenho preso o objeto. Tá? Então aqui eu tenho um objeto que está pendurado na polia móvel. Os cabos ficaram meio torto aí, mas acho que dá para entender. E aí eu tenho a pessoa segurando aqui, tá? Nesse sistema que eu desenhei, eu tenho uma polia móvel, certo? A pessoa está fazendo uma força para cá, que eu vou chamar de força da pessoa, F. E aqui eu tenho o peso do objeto. Para a situação anterior, em que você tinha uma polia fixa, você mudava o sentido da força. Para a polia móvel, para esta situação que eu desenhei, a força da pessoa é metade do peso. Tá? Então, para esta situação que eu desenhei aqui, a pessoa está fazendo metade da força do peso para manter o objeto em equilíbrio. Ela não precisa segurar o objeto fazendo uma força total ali, segurando totalmente o peso. Ela só precisa fazer metade. Por quê? Porque eu tenho uma polia móvel. Se eu tivesse duas polias móveis, eu teria 1/4 da força, que é metade da metade. Se eu tivesse 3 polias móveis, eu teria 1/8 da força. Tá? 1/8 da força, porque é metade da metade da metade. E assim por diante. Então, cada polia móvel divide por 2 a força necessária para você manter o sistema. Por que a gente já vai ver. Tá? Já vou explicar por quê, porque mágica não acontece. Então, a vantagem deste sistema aqui é que cada polia móvel divide... Não. Tá bom. Divide a força necessária pela... Deixa eu ver se está cortando aqui. Não. Pela metade. Tá? Então, isso é o que acontece com as polias móveis. Cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem. Professor, mas se é tão fácil assim, por que a gente só não usa polia móvel? Normalmente a gente usa quando o objeto tem uma massa um pouco mais assim, a gente vai usar a polia móvel. Só que para aplicar a polia móvel,
A estrutura tem que ser um pouco mais rígida. Teto, parede, sabe? Tem que ser um pouco mais rígido aí do que necessariamente você precisaria para polia fixa. Tá? Mas por que a polia móvel divide por 2? Tá? Essa que é a questão. Bom, a polia móvel divide por 2 porque eu vou desenhar só a polia, daquele meu exemplo que eu fiz agora há pouco. Então eu vou desenhar, eu esqueci qual que é a cor da polia, acho que é essa, né? Opa, a polia está aqui, tá? Vou pintar a minha polia. Na polia eu tinha o objeto pendurado aqui para baixo, tá? Vou usar bastante esse efeitinho aqui agora. E eu tinha as cordas saindo aqui para cima, certo? Era isso aqui que eu tinha, naquela polia móvel. Bom, deixa eu tirar esse negócio daqui agora. Vou voltar pro desenho lá rapidinho. Ó, do lado esquerdo, o fio está indo para o teto, certo? Então, volto para o meu desenho. Do lado esquerdo aqui, eu tenho o teto, tá? Essa corda ela vai parar lá no teto. Do lado direito, eu tinha a pessoa puxando. Então, eu tenho a pessoa. E para baixo, eu tenho o peso do objeto. Então, o que acontecia? Eu tenho a força para baixo, que é a força peso do objeto, tá? E eu vou pensar na situação em que a pessoa está segurando aquele sistema e não está nem levantando nem abaixando, só está mantendo em equilíbrio. Então aqui eu tenho uma força peso. E aqui, essa corda que passa é a mesma. Ela passa aqui pela polia, dá a volta e sobe. Então a tração nessa corda é a mesma. Eu tenho duas trações aqui. Então deixa eu pegar uma cor diferente. Não muito, mas diferente. Eu tenho uma tração nessa corda e uma tração nessa corda aqui. Tá? O sistema está em equilíbrio. Está parado. Então as forças para cima cancelam as forças para baixo. Ou seja, a tração, as duas trações para cima, somadas, tem que dar o valor da força-peso para baixo. Ou seja, 2 vezes a tração é igual ao peso. A tração, que é a força que está sendo exercida na corda, é igual ao peso dividido por 2. Aí você fala, tá, professor, você mostrou aí pelas forças, eu entendi, deu tração igual a peso dividido por 2, mas e aí? E aí que de um lado do fio, quem está fazendo a força é a pessoa. Então você faz tração, desculpa, peso, metade do... Opa! Você faz metade do peso. Do outro lado é o teto que faz a força. Mas o teto faz a força? Como que o teto faz a força? Ação e reação, amigo. Você prendeu a corda no teto, não, no teto, na parede. Imagina a situação, você prendeu a corda na parede. Você puxa a corda, se a corda está presa na parede. Se a corda puxa a parede, é a ação. A reação é a parede puxar a corda. Então você está dividindo com o teto, com uma estrutura fixa, a força necessária para levantar, para manter esse objeto em equilíbrio. Cada polia móvel vai dividir a força pela metade, porque metade vai para você, metade vai para um sistema fixo, uma viga, uma parede, um teto, tá? Porque a corda está presa naquele ponto, a polia é móvel. Então, deixa eu dar uma diminuída nesse negocinho aqui. Peraí, por que lado que diminuir? Meu Deus. Ah, meu Deus. Peraí que eu tô apanhando aqui, pronto. Apanhei um pouquinho, mas foi, tá? Então, de maneira geral, se você quiser uma equaçãozinha, para as polias móveis, a gente pode pensar o seguinte, que a força necessária é o peso do objeto que você está analisando, dividido por 2 elevado a n. Aí, professor, já tá me complicando as ideias, hein? 2 elevado a n? Não, jovem, é sossegadão, tá? Por que é sossegadão? Esse F é a força necessária, assim como eu falei para vocês agora, né? Para você equilibrar o sistema.
força necessária. Aqui eu estou pensando no equilíbrio. É a força que a pessoa tem que fazer. P é o peso... Oh, meu Deus. Falhou a caneta aqui, peraí. É o peso da carga. E 2 elevado a n. N é o número de polias móveis. Por quê? Eu acho que não cortou não, né? Porque se eu tenho uma polia móvel, vai ficar 2 elevado a 1, que é 2. Eu vou dividir por 2. Se eu tenho 2 polias móveis, é metade da metade. Então é meio vezes meio, que é 1/4. 2 elevado ao quadrado. Embaixo, né? Se eu tenho 3 polias móveis, é meio vezes meio, que é 1/8, que é 2 elevado ao cubo. Ali embaixo na razão. Então, para cada polia móvel, você vai acabar dividindo por 2. Sinceramente, você vai usar essa equação? Não. Você vai acabar contando as polias móveis, por exemplo, 100 newtons é a força do peso. Tem 4 polias móveis. Aí você vai fazer assim, 100 dividido por 2, 50, dividido por 2, 25, dividido por 2, 12,5, dividido por 2, alguma coisa, tá? Vai dar quebrado. Então, 6,25, né? Sei lá. Então você vai acabar fazendo a conta desse jeito. Vou ser bem honesto. Mas se você quiser uma equaçãozinha, uma razão aí bonitinha, para deixar no seu caderno, falar, nossa, que equação legal, tá? Essa aqui serve. Tá? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ficou muito torto. Tá bom. Beleza? Vamos para os exercícios? 21 minutos, Jesus Cristo. Vamos lá para o exercício, então, rapidão. Aqui da apostila de vocês, o exercício 5, página 27. Antônio precisa levar um bloco até uma altura H. Para isso, ele dispõe de uma roldana e de uma corda. Imagina 2 maneiras de realizar a tarefa. Despreze a massa da corda e da roldana e considere que o bloco se move com velocidade constante. Seja F1 o valor da força necessária para levar o bloco na figura 1 e F2 na figura 2. Nessa relação é correto afirmar que... Vamos lá. No caso de F1, essa polia aqui é fixa. Então a força F1 é igual ao peso do objeto que você está elevando, tá? Já peraí. Tá. Já já no caso 2, a polia é móvel, deu uma travada aqui. A polia é móvel, tá? Que só tem uma polia móvel. Você puxa a corda diminui e o objeto sobe. Então a força F2 é metade do peso. Qual que é a relação entre essas forças? Bom, se a força 1 é igual ao peso e a força 2 é igual à metade do peso, a força 1 é 2 vezes a força 2, que é a alternativa B. Ô, professor, é fácil isso, hein? Exatamente. Essa que é a graça. Tá bom? Então, veja o que é fixo, veja o que é móvel. Só que às vezes não vai aparecer só uma polia ou uma roldana, vai aparecer mais de uma polia e uma roldana. Por exemplo, o exercício 21 da página 43. Utilizou-se acoplamento de polias mostrado na figura para levantar um peso de 120 kgf. Deixa eu dar um aviso aqui. kgf é uma medida de força, tá? Que significa quilograma-força. Isso aqui, para você transformar para newton, você multiplica por 10. Então, isso aqui dá 1.200 newtons. A gente não precisa transformar, tá? É só uma curiosidade. A gente pode usar kgf com a resposta em kgf. Qual que é o significado de kgf? É a força peso daquele quilograma. Então, 120 kgf é a força peso dos 120 quilos de massa. Então, por isso que a gente multiplica por 10 ali, né, que é o valor da gravidade, para calcular o peso desse objeto. Aí você tem a transformação para newton. Mas vamos lá. Desprezando-se o atrito e considerando as polias e as cordas ideais, o módulo da força F que equilibra o peso. Então, ó, vamos lá. O que é fixa e o que é móvel? Essa está presa no teto. Essa é fixa.
Essa polia, olha o centro dela, está presa em outra polia aqui, ó. Então, esta é móvel. E esta aqui está presa no objeto. Tá? O que vai determinar onde ela está presa é o centro dela. Então, essa aqui é móvel. Então, ó, o peso do objeto é 120 kgf. A força necessária para manter o sistema em equilíbrio é o peso 2 elevado a n. E n é o número de polias móveis, que é 2. Então, a força necessária é 120, 2 ao quadrado. A força necessária é 120 dividido por 4. A força necessária é de 30 kgf. A alternativa número 4. Ou você poderia ter feito o seguinte, 120. Passou pela primeira polia móvel, dividir por 2. 60. Passou pela segunda polia móvel, eu estou fazendo o caminho contrário, né? Mas passou pela segunda polia móvel, 60 dividido por 2, 30. Daria na mesma. Certo? Beleza? Então, de polias e rodanas, gente, é isso. Tá bom? Qualquer coisa, me procurem pelo mundo aí, que aí eu posso tirar algumas dúvidas. Também temos aula semana que vem. E tem mais um videozinho aí rolando hoje de centrípeta, tá? Que é o último videozinho. Eu gravei, na verdade, se for contar os tempos dos vídeos, dá o tempo das nossas 3 aulas, tá? Mas eu separo em vídeos menores para ficar, acho, mais palatável para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar no vídeo, porque aqui é linkado do YouTube, que eu recebo a dúvida de vocês, tá? Eu recebo a notificação. Porque aqui pela plataforma dá maior trabalho fazer essa. Mas qualquer coisa, tamo aí. Beleza, galera? Então, até mais.